Todos nós sabemos que fomos feitos para conhecer, amar e servir a Deus e assim alcançar o céu. Porém, para ir para o céu é preciso querer. Deus não viola a vontade. Deus quer todos no céu, porém não força ninguém a entrar no céu. Se eu lhes perguntasse agora, de maneira bem direta, vocês querem ir para o céu? Certamente todos, sem exceção, responderiam imediatamente, sim, padre, é claro que eu quero ir para o céu. E de fato é bem raro achar alguém que não deseje o céu, pelo menos em palavras. Afinal, é preciso ser um louco para dizer, eu não quero o céu, eu não quero a vida eterna, eu não quero estar com Deus. No entanto, a questão verdadeira que realmente nos toca não está na resposta rápida que damos com a boca, e sim no modo como vivemos com a nossa vida. Porque uma coisa é dizer, eu quero o céu, e outra, muito diferente, é viver de tal modo que o céu seja, de fato, o nosso objetivo, o nosso fim, o nosso ponto de partida e de chegada. Então, reformulando, ou melhor, precisando mais a pergunta que eu fiz, se eu lhes perguntasse até que ponto vocês desejam o céu, talvez a resposta não viesse de imediato, porque para responder isso é preciso pensar um pouco. E aqui mora um verdadeiro drama, porque muitos de nós desejamos o céu, gostamos da ideia do céu, porém não caminhamos na direção dele, ao menos não como deveríamos. E sobre essa pergunta é preciso ser muito claro. Se o céu não ocupa um lugar central na nossa vida, se ele não dirige nossas escolhas, nossos trabalhos, estudos, nossas amizades, nossos amores, então esse desejo do céu não passa de uma ilusão. Não basta sonhar com o céu, é preciso querer o céu com uma força que se traduza em atitudes concretas. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por isso, neste sermão, quero fazê-los refletir sobre uma coisa, sobre uma pergunta. Até que ponto desejamos verdadeiramente o céu? Todo homem age em vista de uma finalidade. O fim move o homem. E se não nos convencermos e buscarmos ardentemente o céu, nós nunca chegaremos à vida eterna. E não nos enganemos. Uma grande parte dos homens deseja pouco o céu e enganam-se, achando que o deseja de verdade. A verdade é que há mais tíbios do que fervorosos, e uma fé tíbia nunca produzirá um grande desejo de amor a Deus e ao céu. Como diz o padre Croazet, Jesus Cristo não concede jamais o seu amor, senão àqueles que ansiosamente o desejam. Por isso, o desejo do céu deve ser a nossa obsessão, o nosso maior e mais profundo desejo. Logo, é necessário nos perguntar até que ponto desejamos o céu. Existem dois tipos de pessoas que me impressionam. O primeiro tipo é daqueles que desejam ardentemente o céu. E existem pessoas que querem o céu de verdade e o buscam. São pessoas que fazem do céu a sua vida. O pensamento do céu é o ponto de partida e o ponto de chegada. Tudo o que elas fazem, escolhem e decidem, o céu é levado em consideração. Toda decisão é tomada a partir da certeza de que um dia irão para o céu e que suas atitudes determinam esse destino. Essas pessoas são aquelas que, pouco a pouco, vão ganhando uma verdadeira vida interior. Podemos dizer que são verdadeiros homens interiores. Nessas pessoas, nada é feito sem levar em consideração a vida eterna. A maneira como elas agem é tão diferente das pessoas exteriores que basta ver suas atitudes para que nós, no mínimo, estimemos a vida interior. Tudo nelas é direcionado para o céu. Elas são obcecadas em ganhar o céu. Fazem tudo, mas tudo para Deus. Essas pessoas estudam, trabalham, fazem tudo pensando no céu. Essas pessoas não deixam de trabalhar para rezar. Pelo contrário, trabalham rezando e por amor a Deus. No trabalho e nas decisões, a lei de Deus é a regra. Não mentem, não perdem tempo, não se deixam levar por caprichos, tudo é direcionado ao céu.
suas férias, seus lazeres, suas ocupações são sempre voltados para Deus. Elas acordam pensando o que Deus quer de mim, e o que Ele quer que eu faça hoje. E sabem que Deus quer o fiel cumprimento do dever de Estado. Elas lutam seriamente contra o pecado e as ocasiões de pecado. E essas pessoas são impressionantes. Esse é o pensamento e a atitude das pessoas que desejam ardentemente o céu. E não há quem diga que isso não seja impressionante. Essas pessoas convencem pelo exemplo. Todas as atitudes e decisões são tomadas a partir do desejo do céu. O céu é o ponto de partida e o ponto de chegada. E outra coisa que impressiona ainda nessas pessoas, e talvez até mais, é a alegria dessas pessoas. Elas são verdadeiramente felizes. E não poderia ser diferente, pois já começam aqui embaixo a viver o céu delas. Ou seja, desde já fazem a vontade de Deus e se unem cada vez mais a nosso Senhor. Elas estão tão acostumadas a pensar no céu e a agir em vista dele, que é como se já vivessem no céu, fazendo somente o que Deus quer. Pode-se dizer que só essas pessoas provam a Deus e experimentam as verdadeiras doçuras da virtude. E para elas, nada é amargo, mesmo os sofrimentos são doces, porque elas têm o gosto de Deus. E Deus é tão doce que no mundo nada tem gosto. No mundo tudo é desagradável e horroroso. É como dizem, depois que se provou o que é Deus e o que são as coisas espirituais, todo o resto é dissabor. Mas existem também outras pessoas que me impressionam. E esse tipo me impressiona pela falta de coerência. São aquelas pessoas que dizem querer o céu, até afirmam que o desejam. Mas, de fato, esse desejo é muito teórico. Lá no fundo, querem ir para o céu, mas nas atitudes não há nada que demonstre isso. Existe um ar de presunção. Elas acreditam que alcançarão o céu sem esforço algum. Para elas, o céu é um pensamento bonito, algo para se considerar depois, com calma, como se tivessem o amanhã para ganhar o céu. Para elas, o céu não é a prioridade, não é o centro da vida delas. Essas pessoas vivem mais como pagãos do que como cristãos, e o pior é que se dizem cristãs. Para elas, ir à missa ao domingo já basta. Rezar o terço algumas vezes, quando dá, é o suficiente. Quanto à confissão, basta uma vez ou outra, umas 2 vezes no ano já está bom demais. Em todo caso, elas acreditam que terão um padre no leito de morte. Porém, não há nada mais incerto do que isso. Essas pessoas praticamente não rezam. E quando rezam, é sempre de mau grado, sem gosto, sem vontade, e não fazem esforço algum para mudar. E como são as escolhas dessas pessoas? Repletas de respeito humano. Para não desagradar aos homens, acabam desagradando a Deus, com suas mentiras, fofocas, negligências. Suas atitudes são repletas também de amor próprio. A regra é o próprio gosto. Escolhem segundo suas vontades. Deus e o céu só são considerados se estiverem de acordo com seus caprichos. Por isso, essas pessoas permitem-se certas amizades, conversas, familiaridades, negligências e ocasiões perigosas. E por mais que façam algo bom, um ou outro ato de virtude, há sempre um ar de presunção que escurece suas ações. É por isso que essas pessoas nunca convencem. Suas palavras são vazias, mesmo quando falam de Deus e falam o que é correto. Parece que falta algo, e de fato falta. Falta esse desejo ardente do céu. E o triste é que o destino dessas pessoas é a perdição, como diz São Paulo, cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para que a própria ignomínia é causa de envaidecimento, e só tem prazer no que é terreno. Essas pessoas amam se enganar, escolhem tudo segundo seus gostos, mas sempre encontram desculpas para justificar suas faltas. E o pior é que acreditam verdadeiramente que vão ganhar o céu. Como eu disse, há nelas uma presunção trazida pelo demônio.
Essas almas são tão presas ao amor próprio que, sem perceber, enganam-se e vão pouco a pouco se permitindo os prazeres do mundo, negociando o inegociável. Quanto mais se apegam ao mundo, menos se apegam ao céu. Como dizem as Escrituras, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O tesouro delas está no mundo, nos próprios gostos e vontades. E ali também está o seu coração. Essas pessoas são tão cheias das coisas inúteis do mundo, que chega um momento em que o pensamento e o desejo do céu se tornam apenas pequenos sussurros na alma, que já nem escutam mais. E algumas acabam até desenvolvendo a aversão às coisas de Deus. Claro, essa aversão não acontece de uma hora para outra. O demônio não é nem um pouco impaciente, mas para perder as almas, ele sabe esperar. Por isso, precisamos ter muito cuidado. Nós agimos como pensamos. Quem não pensa no céu, quem não pensa seriamente no céu, nunca agirá em vista do céu e nunca chegará ao céu. E é triste dizer, mas a igreja está cheia de cristãos que vivem como pagãos. Cheia de pessoas que dizem querer o céu, mas agem como se o não quisessem. O céu é para os violentos. Nosso Senhor disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então é necessário muito esforço para chegarmos ao céu. Para chegar ao céu é preciso querer ardentemente e fazer dele o nosso objetivo, o nosso fim, o ponto de partida e de chegada das nossas ações. O céu deve ser a nossa obsessão. Só age em vista do céu quem pensa ardentemente no céu. Por isso eu pergunto novamente: até que ponto desejamos ardentemente o céu? É necessário que nos acostumemos a refletir sobre os motivos das nossas ações. E só deve haver um motivo: a salvação da nossa alma. Assim como querer amar é condição para amar, querer o céu é condição para alcançar o céu. Então, se não desejamos, se não pensamos no céu, não deixemos para depois. Comecemos agora a pensar no céu e a considerá-lo. O homem sempre age em vista de uma finalidade. Peçamos a Deus nas nossas orações esse desejo, como já fazemos no Santo Terço. Por exemplo, o fruto do mistério da Ascensão é justamente um ardente desejo do céu. E além desse esforço de reflexão, de pedir em oração, o que pode ajudar a despertar esse desejo é um retiro. Muitas conversões nasceram de um retiro. É o lugar mais favorável para nos elevarmos e nos convencermos das coisas de Deus. Claro, nem todos podem, com facilidade, fazer um retiro, mas caso vocês possam, vale a pena todo o esforço para fazê-lo. Não percam essa graça, até porque há graças que passam e não repassam. E também, quem mais pode nos dar esse desejo do céu é a Virgem Maria, que viveu inteiramente para o céu e para Deus. Peçamos então incansavelmente a Nossa Senhora a graça de querermos o céu e de agirmos sempre em vista dele. Certamente ela nos dará essa graça. E por fim, nunca nos esqueçamos de fazer a nossa parte, cultivar esse pensamento e o desejo, estudar as verdades da fé e da nossa religião. A gente ama o que conhece. Então, quanto mais conhecemos a Deus e a religião católica, mais quereremos o céu. Até porque quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. E quem não pensa no céu, não chega no céu. Então, que Deus nos ajude a desejarmos o céu, a querermos o céu e a agirmos sempre em vista do céu. Nunca nos arrependeremos disso. Não há nada mais nobre e elevado do que querer aquilo que há de mais nobre, elevado e perfeito: o céu e o próprio Deus. E para finalizar, como diz São Francisco de Sales, o pensamento do céu é a nossa maior consolação na terra. Se nos lembrássemos frequentemente do céu, desprezaríamos facilmente as coisas do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.